Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Queridos, Pai seja convosco. Nós queremos trazer uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. E hoje nós queremos falar sobre questões práticas para crescimento espiritual. E nós vamos ler João capítulo 3, a partir do versículo 4. Questões práticas para crescimento espiritual. A Bíblia diz assim, ó. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Meditando, fazendo uma pesquisa ainda há pouco, e para preparar essa palavra, e a gente descobriu que no mundo existe 7,7 bilhões de pessoas. 7,7 bilhões de pessoas que nasceram de parto normal ou de parto cesáreo. O importante é que nasceram. 7 bilhões hoje, aproximadamente 8 bilhões de pessoas total da população mundial, que vivem sobre o planeta Terra. E cada pessoa e cada ser humano, ele nasce de uma forma diferente de cada um. Nenhum ser humano é igual ao outro. Cada ser humano ele possui a sua impressão digital, ele tem a sua forma de identificação, o seu DNA. Ele possui o seu DNA próprio e possui a sua impressão digital. Todo ser humano possui a sua impressão digital, que o identifica como ser humano, nascido de uma relação sexual, de uma relação humana, conjugal. O indivíduo nasce para se tornar uma espécie humana sobre a face da terra. Deus identifica esses seres humanos com a sua própria impressão digital. Deus conhece cada pessoa na face da terra. Deus conhece cada ser humano existente na face da terra. Até hoje, para você ver que até os celulares mais avançados possuem identificação por impressão digital. E enquanto o homem pensa, Deus já executou. Enquanto o homem planeja, Deus já trabalhou, Deus já planejou e Deus já executou na frente, porque a mente de Deus ela é avançadíssima. É mais avançada do que a nossa própria mente, nosso próprio entendimento. A gente não consegue ter dimensão da mentalidade, da capacidade de Deus, do agir de Deus.
É muito rápido. Então, nós somos especiais. Você é único. Você é muito especial para Deus dentro da sua impressão digital daquilo que Deus conhece de você. Né? A fecundação é quando o espermatozoide se une ao óvulo e forma o zigoto. Essa formação ocorre no interior das trompas. E o óvulo fecundado em seguida se encaminha na direção do útero. Dar à luz pode ser um processo longo e doloroso, também mortal. A gestação é longa, dura entre 38 e 40 semanas. Mas só como é que Deus faz? Deus pega esse lado agonioso da mulher, Deus pega esse lado de sofrimento, Deus pega esse lado sofrível durante 38 a 40 semanas em que um ser humano vai adentrar a luz. Deus pega tudo isso, esse processo dolorido, né, de médico, de tratamento, de exames, até o nascimento do feto, até a saída do feto, esse processo doloroso que pode ser, em muitos casos, pode ser mortal, ou para a mãe, ou para a criança, ou para ambos. Deus pega tudo isso, todas as dores, todos os sofrimentos, a agonia de se gerar uma criança, de colocar uma criança no mundo. Deus transforma isso em instante, em piscar de olhos, em alegria, em felicidade. Para um homem nascer, para um homem ganhar vida, ganhar existência, é um processo muito dolorido. Mas para ele nascer, para Deus, é instantaneamente, é mais rápido do que você preparar um miojo. A forma como Deus trabalha, a forma como Deus age no novo nascimento, na vida de um ser humano, é algo instantâneo, é algo rápido, né? Se a pessoa permitir, se a pessoa deixar, se a pessoa ela se entregar para Deus e deixar o Senhor agir de forma poderosa, de forma tremenda na vida da pessoa, na vida do ser humano. E quando a gente lê, e quando a gente analisa a situação de Nicodemos, né? Quando a gente lê, a gente analisa e verifica a questão de Nicodemos, a gente percebe que Nicodemos ele não compreende esse agir de metamorfose, vamos dizer assim, de transformação rápida na vida de um ser humano. Ele não consegue entender, ele não consegue assimilar. E nós vamos ver as características. Por que ele não entende? Vamos ver primeiro, né, as características de Nicodemos. Dentro do texto bíblico, a gente analisar as características de Nicodemos. Primeiro, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Fariseu. A primeira característica diz que o Nicodemos ele era fariseu, ou seja, fazia parte da maior seita política e religiosa da época de Jesus. Ele era um fariseu, separado, conhecedor da palavra de Deus. Nicodemos não era uma pessoa qualquer, ele não era um simples pessoa. Ele era um fariseu de alta patente, ele era príncipe dos judeus.
Né? A segunda característica, que ele era príncipe, né, dos judeus. Ou seja, ele era mestre em Israel, ele era um rabino em Israel. Tá? E a terceira característica diz que ele era membro do sinédrio judaico. Ou seja, ele era um homem político reconhecido pelo sinédrio. A maior cúpula de autoridade do Supremo Judaico, Nicodemos fazia parte. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal, ou a Câmara dos Deputados, ou a Câmara dos Senadores, onde 31 membros do Sinédrio, divididos entre fariseus e saduceus, homens religiosos, homens políticos, muitos deles corruptos, muitos deles maquiavélicos, muitos deles que torciam a justiça, como acontece nos dias de hoje, muitos deles de favorecimento da lei, muitos desses homens corruptos. E a Bíblia diz que Jesus chamou a primeiro Nicodemos para ser o seu discípulo. O primeiro homem que Jesus chama para ser o discípulo de Jesus foi Nicodemos. E a primeira tentativa, Nicodemos recusou. Nicodemos recusa o chamado para ser discípulo de Jesus, talvez pela sua alta posição política, eclesiástica e religiosa. Nicodemos, ele é um mestre em Israel, ele é um rabino, mas ele não tem seguidores. Ele não tem discípulos. A Bíblia não menciona. Ele é um alto padrão político de autoridade da sua época, de alta posição, alta autoridade. E foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A gente pode perceber nas palavras de Jesus com relação ao questionamento de Nicodemos, que é a frase nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa tomar uma posição, uma direção da sua vida e nascer de novo e começar a compreender as coisas do alto, um novo nascimento. E meio que a gente seja confrontado com a palavra de Jesus, porque todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós, como seres humanos, precisamos nascer de novo novamente. Somos cheios de defeitos, somos cheios de pecados, somos cheios de mazelas, somos cheios de tanta coisas desagradáveis que cometemos no dia a dia diante de Deus. Olha, eu sonhei com esse texto ontem. Eu sonhei com alguém falando esse texto para mim, como se eu tivesse sido confrontado com a palavra, que na verdade a palavra nos confronta. Nós precisamos nascer de novo. Tanta coisa que nós cometemos nos dia a dia desagradáveis, com as nossas mazelas, com as nossas picuinhas, com os nossos pecados, com os nossos delitos, mesmo que não sejam grandes, mesmo que sejam pequenos, mas são coisas que nos consomem
é a paciência, é a ignorância, é a arrogância, tá? É a falta de educação, é a falta de respeito. Quantas dessas coisas a gente tem cometido todos os dias? E a palavra nos confronta, e a palavra nos questiona. Jesus está dizendo para Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer de novo. Você precisa estar num ambiente agradável a Deus, mostrar um novo tipo de comportamento, um novo tipo de ação, de atitude, de performance, de vida diante das pessoas, diante dos seres humanos. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa ter um encontro verdadeiro e nascer de novo. Só que Nicodemos, muitas das vezes Nicodemos, como acontece conosco também, a gente não entende. E ele questiona, disse a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A mentalidade, a visão errônea de um líder, de uma pessoa importante que não consegue assimilar a sua vida com a palavra de Deus, a vivência, é porque ele está envolvido em tantas coisas humanas, materiais, que ele não consegue discernir entre as coisas espirituais. Ele acha que para nascer de novo precisa entrar no ventre da mãe. Como pode um homem sendo velho? Olha, nós somos velhos na igreja. E os nossos pastores dizem que crente velho, quando não se converte, vira o diabo. Crente velho que não se converte, vira o diabo. Como pode nascer de novo? Como pode ser isso? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Duas características importantes que Jesus relata para que a pessoa tenha um nascimento verdadeiro e genuíno dentro da palavra de Deus. Nascer da água e do Espírito. Por que nascer da água? Porque o batismo nas águas é a forma que, não importa a idade, que nós morremos para Deus, para o mundo. O batismo nas águas é a forma que nós entregamos a vida a Jesus e morremos para o mundo, não importa a idade. Nós sepultamos a velha criatura, o velho homem, os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas manias, as velhas picuinhas, as velhas encrenquices, as velhas ciumeiras, as velhas coisas errôneas que nós fazíamos. A atitude de batismo é fazer com que o homem morra e nasça, tenha um nascimento perfeito para viver em perfeição diante de Deus. Viver em santidade, em obediência, em reverência à palavra de Deus. Nascer da água. Quem crê e for batizado, diz a palavra de Deus, será salvo. Batismo não é condição para ser salvo, mas é um encaminhamento, é uma obediência à palavra de Jesus. Não existe essa questão, uma vez salvo, sempre salvo, não. Salvo apenas uma condição de obediência. Que a salvação, ela é até o final, ela é até a morte. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Então a primeira condição bem simples de Jesus a Nicodemos é que ele precisava reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da vida dele e descer às águas do batismo.
passar pelo ritual de purificação e passar pelo ritual de transformação de mente, de corpo, de alma. Se envolver mais nas questões com relação às coisas de Deus. Se envolver mais nas questões relacionadas às coisas celestiais. Então, nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Do Espírito, porque é o Espírito que convence. É o Espírito que transforma. É o Espírito que muda. É o Espírito que te leva às verdades relacionadas à palavra de Deus. A palavra da salvação. É o Espírito que muda a mente, o coração e a vida do ser humano. É o Espírito que transforma. É o Espírito que convence. É o Espírito que fala. É o Espírito que está com a gente. É o Espírito que anda com a gente. É o Espírito Santo que vai para o trabalho. É o Espírito Santo que vai para a escola. É o Espírito Santo que está conosco. Aprender a andar em Espírito e não satisfazer a vontade da carne. É isso que diz a palavra de Deus. É o Espírito que testifica as verdades relacionadas à pessoa de Jesus. E nós precisamos ter essa mudança de caráter, de personalidade na ação do Espírito. Eu sempre peço a dependência do Espírito para ministrar, para que não venha a ser o Rinaldo carnal, mas sim o Espírito. Porque se for de mim, se for de alguma coisa de mim, não vai dar certo. Eu sempre procuro a dependência do Espírito na minha vida. Eu sempre procuro a revelação da palavra através do Espírito Santo. Eu sempre procuro me envolver com o Espírito para que não seja eu, para que eu não possa enganar, nem mentir, nem trazer aquilo que não é de Deus, não é verdade para o povo. Eu não quero enganar e não quero ser me enganado, porque quem vai pagar o preço será eu. Então, o Espírito é que traz vida. E o que é nascido da carne é carne, ou seja, a natureza carnal não pode dominar a natureza espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A minha natureza carnal não pode sobrepor a natureza espiritual. E eu preciso andar em Espírito. E eu preciso andar em Espírito, não deixar que a minha carne prevaleça. Eu preciso ser moldado pelo Espírito Santo. E Nicodemos, ele não entende isso. Muitas pessoas que estão na igreja, elas não conseguem entender isso. Elas não conseguem se aproximar de Deus. Elas estão pegadas a tantas coisas materiais que elas não conseguem mais andar em Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, urgentemente. Eu preciso nascer de novo. Eu reconheci ontem que preciso nascer de novo. Preciso corrigir muitas falhas dentro de mim, muitos defeitos, muitos pecados, coisas pequenas, coisas como irritação, impaciência. Preciso mudar, eu preciso dominar isso, preciso vencer isso. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quando o Espírito domina a pessoa, você já não faz mais a vontade da sua carne, você já passa a ser dominado
pelo Espírito. Você já tenta fazer alguma coisa, o Espírito já não deixa, já impede você fazer, ele já te livra. Né? Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Tu és professor, tu ensinas, tu és uma pessoa importante, tu não sabe essas coisas, Nicodemos. Disso que eu estou te falando, tu não sabe, tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas. Totalmente perdido, totalmente sem direção, totalmente sem rumo. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, Jesus dizendo, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrenas e não creis, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Se eu estou falando coisas simples para você, você não entende. Se eu estou testificando daquilo que eu recebi da parte de Deus para transmitir para vocês, para a nação de Israel, vocês não aceitaram. Como é que vocês vão aceitar eu falar de coisas celestiais? Como é que vocês vão ouvir quando eu falar de coisas celestiais? Se de terrenas vocês não sabem. Vocês não entendem. Né? Ainda bem que Nicodemos reconhece Jesus aqui na segunda tentativa de Jesus de alcançá-lo. Graças a Deus que ele reconhece. Graças a Deus que ele crê, ele acredita que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Graças a Deus que aqui agora ele se torna discípulo, meio que secretamente, mas se torna, se converte. Mas deixa eu falar uma coisa. Há algum tempo atrás eu estava assistindo uma série sobre uma igreja, onde o pastor da igreja, o líder da igreja, estava conversando com o seu secretário. Secretário da igreja, aquele que resolvia as questões administrativas, era o cunhado dele, o irmão da sua esposa. Ele que resolvia todas as questões administrativas relacionadas à igreja. E eles dois conversando uma vez, o secretário perguntou para o pastor: você acredita mesmo nessa questão de inferno? Me fale com toda certeza, você acredita que existe inferno? Sabe qual foi a resposta daquele pastor, daquele líder? Não acredito. E isso me deixou pasmo de ouvir uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque existe também muitas pessoas no nosso meio que hoje elas não acreditam que existe inferno. O inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. As pessoas acreditam no céu, podem acreditar no céu ou podem não acreditar, mas muitas pessoas não acreditam, infelizmente. Porque a gente está vivendo numa sociedade onde eles passam para as pessoas que aquilo que é errado é verdade. Eles tentam dissimular as pessoas transmitindo ensinamentos errados como se fosse verdade. E muitas pessoas estão acreditando em mentira em vez de acreditar na verdade. Eu tenho dito muito isso em nossa igreja. Eu tenho falado muito sobre isso em nossa congregação. Infelizmente, muitas pessoas estão como Nicodemos, presas ao sistema religioso, presas ao sistema político, que eles não conseguem enxergar as verdades das coisas celestiais. Esqueceram, deixaram de lado. As pessoas deixaram de viver, de se preocupar com as coisas de Deus para se preocupar com as coisas humanas. Infelizmente, as pessoas estão apegadas, líderes estão apegados a tanta coisa, andam com tanto tipo de gente errada, que vive doente, vive enfermo,
por causa dos seus pecados, por causa das suas contaminações, e não há arrependimento, e não há santidade, não há confissão, não há choro. Não é? Como diz o profeta Joel, lamentai, chorai, uivai, sacerdote, entre o pórtico e o altar, e clamai. Não há mais clamor, não há mais arrependimento, não há mais perdão, não há mais confissão. Hoje não se pede mais perdão pelos seus pecados. Hoje a pessoa leva a vida do jeito que ela quer, sem se preocupar com a sua vida espiritual. Infelizmente, estão presas a Nicodemos, ao sistema religioso, ao sistema político e ao sistema do erro, da teologia do erro, da falta de conhecimento, da falta de preparo bíblico e teológico, que eles só vivem enganando a si mesmo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, tá? Deus possa te abençoar através dessa palavra e que o nosso Deus tenha misericórdia de nós. Shalom, fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Amém?